Boa noite a todos. A nossa casa este ano tem um programa de palestras voltadas para um objetivo, que está ligado diretamente à questão do Evangelho e do autoconhecimento, né? A maioria das palestras que vocês verão este ano são relacionadas ao livro Boa Nova, né? De Herculano Pires, também conhecido como Irmão X. Mas hoje Humberto de Campos, perdão. Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X. E eu fui buscar, na verdade, no livro Vinha de Luz, um tema que tivesse relacionado com a proposta da casa, né? E Emmanuel, nesse livro, traz um capítulo muito curtinho, ele não enche uma página, e começa com esse título: Que pedes? Que pedes? Então, a nossa reflexão vai ser sobre a cupidez e a avareza, como centralidade da nossa conversa. Mas vamos falar, obviamente, um pouco mais do que somente isso, né? Então, vamos fazer uma aproximação ao que é mais importante nesse tema. Nós, como todos sabem, somos espíritos em processo evolutivo. Estamos na escola da vida, representada por este planeta, que é uma esfera de expiação e provas, ou seja, um local reservado por Deus para aqueles espíritos que ainda são imaturos o suficiente para não compreender a diferença rigorosa entre o bem e o mal. E especialmente nós que somos encarnados na Terra, temos uma marca registrada, algo que nos faz comuns, aquilo que temos algo em comum, que é o egoísmo. E daí o tema: o que pedes e por que avareza e cupidez, né? Então veja bem, o que a gente pode relacionar com esta estratégia divina, né? Fez um planeta necessário a abrigar espíritos que têm um determinado grau de evolução, que não podem ainda estar em um mundos melhores, que felizmente já passou por mundos inferiores, mas que hoje ainda guarda consigo muitas imperfeições. O que a gente pode correlacionar é o seguinte: quando vimos buscar na reencarnação o nosso processo de transformação, de crescimento, invariavelmente as equipes responsáveis pelos processos, pelos programas reencarnatórios, nos colocam sob missão cuidar de algumas dores que são escolhidas por nós. Quer dizer, é como se nós estivéssemos numa livraria para escolher um livro, e o dono da livraria selecionasse alguns daqueles que são mais importantes ou mais prementes ou mais interessantes para que o nosso crescimento fosse garantido. Então, as nossas dores, não importa a natureza delas, se físicas ou psíquicas, são a bagagem que nós trazemos, ou melhor, as missões, né, as ferramentas que trazemos para que a gente possa burilá-las, compreendê-las, aceitá-las, porque elas provêm da vontade divina de Deus, e conviver com elas, né? Para conviver com doenças físicas e mesmo psíquicas, nós podemos e devemos recorrer à ciência, aos especialistas que a Terra dispõe. Eles sempre terão uma alternativa de tratamento que aliviam, às vezes curam as nossas doenças, e realmente tem um efeito positivo.
Mas o mesmo não acontece com as nossas imperfeições morais. Ninguém vai encontrar um consultório que cuida da inveja, por exemplo. Né? Ninguém vai encontrar um especialista que cuida do perfeccionismo, que cuida da vaidade, que cuida da maledicência. São nossas dores da alma que precisam ser corrigidas, que trazemos de milênios indeléveis na nossa essência e que ainda não conseguimos resolver de maneira concreta e definitiva. E não existem na Terra especialistas para fazer isso. Aliás, nem no espaço. A única pessoa que pode resolver nossos problemas dessa natureza somos nós mesmos, com a lamentável constatação de que não somos especialistas. Nós precisamos aprender a identificar as nossas imperfeições, né? E a partir de então começar a trabalhar para que elas possam ser depuradas e, tanto quanto possível, controladas de forma que elas deixem de ser imperfeições e passem a ser virtudes. Nesse ponto eu estou falando sobre autoconhecimento, ok? Muito bem. Bom, por que você falou tudo isso, Douglas? O que isso tem a ver com o que pedes? Porque, na verdade, nós somos seres que ainda temos o hábito de encarar os nossos desejos sem reflexão. A maioria das nossas escolhas, elas são pautadas pela ilusória falácia de que nos trará felicidade. E através dessa estratégia, nós acabamos fazendo escolhas a vida inteira que são completamente acessórias, como nos traz a mensagem inicial, né? Em que uma jovem tinha sonhos que precisou abandonar porque lhe surgiu a verdadeira essência da sua missão, que era cuidar de um filho deficiente. Então, nós vamos falar aqui de algumas coisas que são banais na nossa vida, mas precisamos, sobretudo, aprender a dirigir o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso propósito, para aquilo que irá contribuir para que nós tenhamos uma verdadeira transformação. Não tenhamos nem a pretensão de que essa transformação seja completa, porque isso não será possível. A evolução não dá saltos. A evolução não permite que você, numa encarnação de 80, 100 anos, você vire santo. Embora isso seja uma pretensão de muitos dos nossos confrades espíritas, né, que acham que, seguindo a doutrina por 40, 50 anos, vão se transformar em santos. Não vamos. Não estamos nessa condição. Precisamos ainda aprender muito, trabalhar muito, levar muito a sério as nossas reencarnações, para que nós adquiramos a condição de ser co-criadores no plano divino com qualidades positivas. Porque hoje nós atrapalhamos mais a obra divina do que ajudamos, embora tenhamos o poder de co-criar. Então, veja bem, ainda dentro na linha do introito que eu estou fazendo, eu gostaria de dizer o seguinte: quando eu falei que nós estamos habituados a fazer escolhas sem reflexão, é muito comum você ver pessoas, por exemplo, alguns dos nossos irmãos que ganham na cena milhões de reais, e algum tempo depois, muito pouco tempo depois, já dilapidaram tudo e não construíram nada de positivo. Por quê? Porque ele não reflexionou sobre o que aconteceu na sua vida, né? Ele não estava preocupado em construir algo bom, ele estava apenas preocupado em gozar de algo maravilhoso que caiu nas suas mãos. Então,
E nós fazemos isso o tempo todo, né? Ao comprarmos os bens, pois que somos costumistas, sempre escolhemos aquilo que mais nos agrada, não temos a preocupação de fazer uma análise de valor, se o custo-benefício compensa ou não compensa. E para tudo que a gente faz na vida, nós temos que fazer essa reflexão. Eu vou enveredar por um caminho, eu quero fazer, tenho um propósito de fazer isso ou aquilo. Aonde isso vai me levar? Que produto isso vai me trazer? Qual é o benefício que isso vai dar a mim, aos meus, e, se possível, à sociedade humana, né? Imagine um professor que tem o elan de se formar e educar pessoas. Quer dizer, ele tem certamente muito claro o que ele precisa, ele gosta de ensinar, mas, sobretudo, ele deve ter claro que ele tem uma responsabilidade perante a humanidade, porque o professor educa pessoas, né? E é algo que não tem retorno para quem ensina, tem retorno para quem recebe os ensinamentos. Então, as nossas atitudes têm que estar nesse plano, tem que ter essa característica. Aí você vai dizer assim, mas você está querendo um mundo perfeito. Sim, pode ser uma pretensão, mas se nós não buscarmos essa perfeição, certamente não conseguiremos nunca. Só tem efetividade aquilo que se começa com o objetivo de fazê-lo melhor, né? E Hermance nos diz que nós não somos aquilo que pensamos que somos. Nós não somos aquilo que os outros imaginam que somos. Nós somos aquilo que pensamos e sentimos. Quer dizer, se tivesse uma máquina fotográfica que pudesse fotografar a nossa personalidade, ela teria que fotografar o que nós estamos sentindo, não aquilo que fazemos, não aquilo que aparentemente representamos, mas aquilo que sentimos. E percebam que sentimento é uma coisa que a gente ainda não aprendeu a identificar. Nós identificamos em nós quando choramos, identificamos em nós quando rimos, quando ficamos tristes, quando temos medo, né? Porque são emoções e sentimentos primitivos, são instintivos, né? Você não programa o choro, nem o riso, nem a alegria, nem a tristeza. Elas são emoções que vêm e dominam o seu modo de ser e você só manifesta. Mas as outras emoções nós podemos controlar, nós podemos programar, né? Eu não vou ser mais maledicente. Eu não quero mais ser maledicente. Eu estou numa reunião de pessoas que gostam de falar de pessoas. Eu vou me afastar. Ou vou me conter o suficiente para não falar. Isso é uma emoção que nós trazemos, porque a nossa cultura cultiva isso. Então, veja bem, se nós precisamos fazer escolhas, se nós estamos aqui para transformarmos aquilo que somos, precisamos começar a pensar dessa forma. Precisamos começar a refletir o que queremos da nossa vida. Daí a pergunta, o que pedes? Então, até agora eu só fiz um introito, agora eu vou começar a falar sobre o tema, ok? Cupidez e avareza são duas imperfeições da alma, ligadas ao egoísmo, que merecem reflexão, pois prejudicam o processo evolutivo dos espíritos. Enquanto nós estivermos reféns de emoções como essas, de sentimentos como esses, de características comportamentais como essas, enquanto cultivarmos algo como avareza e cupidez, estamos trabalhando contra os nossos próprios interesses. Tá? É como um aluno que foi à escola, na aula de matemática, e leva o lanche, e escondido ele come o lanche, ele não aprende nada de matemática, né? Quem que está sendo prejudicado, né? Aparentemente ele acha que está levando vantagem, porque enquanto todo mundo está quebrando a cara, ele está comendo o lanche, né?
mas ele não aprendeu o que tinha que aprender. Então, vejamos, eu acho que isso dá para entender, que todos podemos refletir sobre isso, ok? Vamos ver o que nos diz o Livro dos Espíritos a respeito da avareza. Kardec, preocupado com essa questão, fez a seguinte pergunta aos espíritos: nas provações por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Ou seja, é preciso que ele passe num corredor polonês, né, para poder se crescer? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam incitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensibilidade, etc. Sensualidade. O que eu falei? Sensibilidade. Sensibilidade está bem longe de sensualidade, né? Verdade. Muito bem. O que os espíritos responderam a Kardec? Certo que não. Pois bem sabeis, haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam ou contagiam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida? Pode, isso pode. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas essas tendências. O que ele quer dizer é o seguinte: nós podemos ter, por referência, né, a obrigação de transformarmos, de buscarmos a perfeição, mas necessariamente não precisamos passar pelas coisas ruins que estão à nossa volta, porque isso depende do nosso discernimento, da nossa maturidade, mas sobretudo do nosso desejo, da nossa força de vontade. Não é? A gente sabe muito bem que as mazelas que hoje complicam a vida dos seres humanos, elas estão relacionadas com carências psicológicas. É muito facilmente detetável que um jovem que se vincula à droga, né, ele na verdade está correndo atrás de uma fuga, né, fugindo da realidade que ele não suporta por N razões. Então, ele ainda não tem maturidade para enfrentar, tá certo? Isso é normal, é natural. Você pode não estar preparado para estudar a 8ª série porque você tem idade para estudar a 5ª. Agora, se você tem maturidade para cursar a 8ª série, tem que cursar a 8ª série. Não há por que você abandonar o propósito por outras razões, né? Então, veja bem, não é necessário. Eu tenho sempre uma historinha para contar para vocês. Alguém já deve ter ouvido isso mais de uma vez. Um aprendiz perguntou a um guru, um espírito de determinado gabarito, qual era a idade de Cristo. E o guru respondeu: a idade de Cristo, meu filho, eu não sei, mas eu e você somos muito mais velhos do que Cristo. Então, veja bem, evolução não dá saltos, como eu já disse. Jesus não queimou etapas. Jesus só não se vinculou às viciações que nós costumeiramente tomamos porque não refletimos as nossas escolhas. E ele chegou na frente. Nós já poderíamos estar como Jesus está, só não estamos por quê? Porque não fomos aplicados o suficiente para aproveitar as oportunidades que Deus nos deu. Ok? O Novo Testamento, e aqui eu estou falando do Testamento canônico, né? Lucas, no capítulo 12, fala algo sobre a cupidez. E ele conta uma passagem de Jesus, que diz o seguinte: alguém na multidão disse a Jesus: mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a sua herança. E Jesus retrucou:
homem, quem me estabeleceu o juiz ou o árbitro da tua partilha? Ou seja, por que você está pedindo que eu faça isso? Não fui nomeado seu advogado, seu procurador, não é? E, finalmente, ele disse: precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois mesmo na abundância, a vida do homem não é assegurada por seus bens. Então, está aí um recado muito claro de Jesus a respeito das escolhas que fazemos quando se trata de ter ou de termos. O que Jesus quer dizer que é muito mais importante sermos do que termos. Ele não disse, e nem nós estamos postulando, e nem a doutrina dos Espíritos fala em lugar nenhum, que nós não devemos adquirir bens e nem mesmo não devamos adquirir supérfluo. Não. Nós somos espíritos de evolução e temos o livre-arbítrio. Deus nos deu esse poder de escolher o que quer que seja, que façamos de nossa vida, do nosso destino, aquilo que bem entendermos. Mas Ele nos deu a razão também. Ou seja, Ele nos deu a capacidade de discernir entre o que é mais correto e menos correto. Então a gente pode e deve satisfazer as ansiedades, as nossas ambições, só não podemos ficar reféns delas, só não podemos nos escravizar à ilusão de que ter é uma coisa necessária, porque ela assegurará o fim dos nossos dias, quando as nossas energias não forem capazes de nos dar condição de sustentarmos a nós mesmos e aos nossos dependentes. A natureza está cheia de exemplos aí. O próprio Evangelho fala nisso, que Deus alimenta os pássaros, né? E dá a eles o suficiente para que eles vivam e façam a maravilha que eles fazem aos nossos olhos. O reino vegetal, ele se autoalimenta apenas do que ele extrai, da água que se adere às suas raízes. E, no entanto, nos alimenta, nos deslumbra, nos alegra, enfim, né? E nos garante a sobrevivência, porque se tirarmos os vegetais, certamente nós não viveríamos, né? E, finalmente, Lucas ainda traz a parábola do homem rico. Jesus contou-lhes uma parábola. As circunstâncias dessa passagem, eu não sei exatamente, não tive a pachorra de ler o Evangelho para saber, mas o texto em si é absolutamente insuficiente. A terra de um rico produziu muito, e então ele refletia: o que hei de fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Depois, pensando melhor, diz: eis o que farei. Demolirei meus celeiros, construirei maiores, e lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. E assim direi à minha alma: minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe diz: insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamada a alma. E as coisas que acumulaste, de quem serão? Assim acontece aquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Eu acho que a lição é claríssima e não tem o que acrescentar, não é? Se nós não soubermos que isso é importante, certamente precisamos de uma orientação, porque a vida, ninguém veio aqui para passar umas férias. Eu faço parte, tem alguns amigos aqui que também fazem parte do grupo da terceira idade. E é muito comum a gente constatar que a maioria das pessoas que participam desse núcleo, que não tem nada de errado, não tem nada a ser comentado nem criticado, mas a minha observação constata o seguinte: a grande maioria deles acha que a velhice ou a melhor idade é uma idade para se gozar.
E esse é o maior engano em que eles podem se investir. Porque nós não estamos aqui para passar umas férias. A idade mais avançada, eu ainda estou longe de chegar lá, mas acho que é uma idade em que a nossa experiência precisa estar a serviço da humanidade. A nossa participação na sociedade já não tem mais compromisso com a produção de riquezas, porque já não temos mais recursos nem energia para fazê-lo. Mas temos muito a contribuir para com que a sociedade seja melhor. Infelizmente, não é o que nós vemos, porque nós que passamos dos 70 anos, passamos a ser olhados pela juventude, especialmente pelos mais novos, como pessoas de segunda categoria. Não estou fazendo julgamento e nem estou reclamando, absolutamente. Isso é uma constatação. Nós não podemos mais participar das suas vibes, né, como eles dizem hoje, né, das suas curtições, porque nós já somos ultrapassados. Não é isso, Arthur? Então, veja bem, no Japão ainda existe a cultura de que os mais velhos têm que ser preservados porque eles são a reserva moral e intelectual da sociedade japonesa. Né? Existem até empresas que procuram empregar pessoas que já se aposentaram porque eles têm uma experiência que não pode ser descartada. Agora, é proibido ao idoso gozar a vida, passear? Não, não é isso. O que nós não podemos fazer da nossa vida, ter por objetivo apenas isso. Eu vou curtir minha vida e o resto, cada um que cuide de si mesmo. Porque aí estaremos desperdiçando um patrimônio, um talento que temos e que poderia ser útil, com certeza, àqueles que estão chegando agora. Ok? Então, veja bem, esse tema é um tema árido para falar sobre ele, porque nós não estamos preocupados e digamos, acostumados a refletir sobre essa questão, né? Então, eu vou falar de coisas mais chão. Vou reproduzir aqui o capítulo 35 do livro Vinha de Luz, que fala sobre que pedes de Emmanuel. E ele começa dizendo, usando a frase de Deus da história contada por Jesus, que é: insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamada a alma. Aliás, guardem bem esta frase, porque pode ser que hoje à noite ainda nós podemos ser chamados, né? Então ele começa perguntando: o que pedes à vida, amigo? Né? Então ele faz a seguinte abordagem. Os ambiciosos, quem for ambicioso aqui não se constranja, porque isso vale para todos nós. Eles reclamam reservas de milhões. Quer dizer, todo aquele que tem por objetivo ser um ambicioso de carteirinha, ele quer riqueza, ele quer facilidade, ele quer recurso para que ele possa, enfim, usar o que lhe parece e o que nem apareceu ainda, né? Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Porque o egoísta, ele não está preocupado com ninguém. O egoísta está preocupado consigo mesmo. E esse conceito de egoísmo não pode ser, ele tem que ser relativizado, porque nós não somos egoístas em tudo que fazemos. Nós podemos ser egoístas, por exemplo, eu sou egoísta com o meu carro, né? O meu carro só eu dirijo, o meu carro só eu que ponho na garagem. Mentira, estou falando... Mas posso ser egoísta com o meu carro e não ser egoísta com a minha casa. Certo? Mas o egoísmo, estando em nós instalado, ele reflete profundamente nas nossas atitudes. E ele é o maior inimigo da nossa evolução. Se nós pudéssemos extrair da nossa essência o egoísmo, o que resta do egoísmo dentro de nós, nós estaríamos no caminho da felicidade verdadeira. Porque Jesus diz o seguinte: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Gozado, eu gosto do meu carro, no meu carro ninguém mexe.
mas o meu próximo gostaria de dirigir meu carro. Como eu amo o meu próximo, eu vou emprestar para ele, porque eu não sou egoísta. Percebem? Mas como eu sou egoísta, ele não vai pôr a mão no meu carro. Não é? E daí para frente, tudo que acontece de conflito na nossa vida, na sociedade, entre quatro paredes, entre irmãos, entre parentes, enfim, está relacionado ao egoísmo. Os arbitrários, aqueles que não têm compromisso com as regras, eles solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Ou seja, não importa se pode ou se não pode, eu quero que seja assim e é assim que tem que ser. Enquanto ele não tem poder, ele tem limitações, mas quando ele tem poder sobre alguém, ele usa desse arbítrio como só Deus sabe, né? Os vaidosos reclamam favores. Olha bem, são palavras de Emmanuel, não tenho nada com isso não, hein? Então, os vaidosos, normalmente a gente entende o vaidoso, aquela pessoa que está sempre na frente de um espelho, ou seja, está sempre se aprontando, se preparando para que possa parecer engalanado diante das pessoas. Mas o invejoso, ou melhor, o vaidoso, ele requer favores. Aqui o vaidoso é essa figura aqui, ó. Ele quer que os outros beijem os seus pés, que reconheça que ele é importante, que ele tem valores, que ele julga, ele qualifica, ele classifica, ok? Se alguém discordar, pode levantar a mão aí, tá? Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem. O invejoso acha que tem direito de ter tudo que os outros têm. Não importa se ele tem esse direito ou não, se lhe cabe isso. Não que ele haja com esse intuito de obter, mas ele sente, o sentimento dele é infeliz, por quê? Porque ele acha que o que o outro tem devia ser dele. Certo? Então, ali tem uma figura simbólica que é passar a perna no outro. Se ele pudesse, ele faria, com certeza. E olha, quem de nós não tem uma pontinha de inveja? Né? Quem de nós? E ele quer o bônus. Ele quer o bônus. Por que o outro tem bônus e eu não tenho? Né? Os despeitados. O que são os despeitados? São aquelas pessoas que são frustradas porque alguma coisa que ele desejava, ou que ele queria, ele não conseguiu. Eles solicitam considerações indébitas. Ou seja, eu sou idoso, eu estou na fila do idoso, mas um jovem atravessou a fila. Eu fico despeitado. Como? O cara é meu, o direito é meu, a lei me protege, né? Quando? E a solidariedade, e a tolerância, e a compreensão, onde é que estão, né? Os ociosos, esses são maravilhosos. Eles pedem prosperidade sem esforço. Ocioso é aquele que está ligado à preguiça, né? Ele sempre acha que ele tem direitos, ou aquilo que ele planta, ele é incapaz de regar, de podar, de adubar uma árvore, mas ele quer que ela dê frutos, que ela dê sombra, que ela seja altamente produtiva, né? E assim vai. Os tolos reclamam divertimento sem preocupação do serviço. Esses são os maiores infelizes, porque, na verdade, o tolo, ele não tem compromisso com a vida. Ele acha verdadeiramente que ele está passando umas férias, que se ele nasceu aqui, eu particularmente conheço algumas pessoas que são assim, que fazem da vida um descompromisso total, e vão até o limite de desrespeitar os pais, porque acham que se os pais os puseram no mundo, eles que cuidem da sua vida. Ele não quer compromisso, né? Infelizmente isso existe. Os revoltados, que reclamam direitos sem deveres, né?
Isso é uma marca que está muito clara nos nossos dias. Nós vemos categorias de profissionais na nossa sociedade que fazem greves e reclamam por direitos e esquecem os seus deveres. Eu não vou mencionar aqui quais são, porque isso é uma visão muito pessoal minha. Muito pessoal minha. Eu acho que, antigamente, se dizia o seguinte, que um padre não poderia abandonar a sua coletividade, porque ele era um prestador de serviços a Deus, né? Era um servidor de Deus. Então, imagine um padre fazendo greve, fecha a igreja, ninguém entra porque eu estou me sentindo prejudicado. Quer dizer, ele esqueceu dos deveres, ele está buscando alguns direitos. Estou falando de uma fantasia aqui, nunca vi greve de padre, mas, né? Tudo bem. Vocês viram que a minha imaginação é fértil, né? Muito bem. Os extravagantes, esses são realmente... pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Esse extravagante é o egoísta em potencial. Na verdade, hoje eu vi uma notícia em Campos de Jordão, um dono de um depósito de botijões de gás foi atingido pelas correntezas e perdeu quase todo o estoque de botijões. E aí ele postou nas redes e as pessoas foram devolvendo, né? Aqueles que foram achando e catando os tambores, os botijões, foram devolvendo. Não recebeu tudo de volta, mas muitas pessoas se solidarizaram. Mas com certeza muitas pessoas pegaram os botijões e deram uma banana para o dono. Vocês sabem mesmo quem é, não é? Esses são os extravagantes, são aqueles que estão a fim de se dar bem, né? E o resto é o resto, né? Essencialmente considerando, porém, tudo isso é verdadeira insensatez. Tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, portanto, assim, cautelosamente o plano de teus desejos. Então, é essa a mensagem, né? Essa é a mensagem que Emmanuel nos dá e que eu acho que eu teria a obrigação de trazer. Ele pergunta ainda, que pedes a vida? Que pedes a vida, né? Se você tem interesse em crescer, em ser melhor, em ser alguém que possa, por exemplo, ser um espírito que no futuro possa vir a uma casa espírita para ajudar aqueles que, como vocês hoje, estão aqui em busca de ajuda. Pensem nisso, né? E não se esqueça de que talvez nesta noite pedirá o Senhor a tua alma. Que Jesus vos abençoe e vos ilumine. Obrigado, hein? A minha biografia é Vinha de Luz, Emmanuel, Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Novo Testamento.